Não há nenhum Estado que neste momento tome uma posição de... já houve Estados que o fizeram muito bem. Foi a única condição que foi possível, com que foi possível levantarem-se da situação ajoelhada em que tinham sido colocados por governos vende-pátrias, foi exatamente dizer aos credores, mas acabou. Nisso nos porque, dias de hoje? Exatamente, acredito nisso no dia de hoje. Porque toda a gente... Não é impossível, é para aqueles que põem primeiro os interesses dos seus patrões na Europa acima dos interesses do seu país. Porque aqueles que pensam no seu país, primeiro teríamos de ver como é que se chegou aqui. A que é que se deve esta dívida? E esta dívida deve-se a uma lógica de integração numa estrutura supostamente de cooperação entre os Estados, que é uma superestrutura de dominação de um país relativamente a todos os outros. Portanto, a aceitação da lógica. A aceitação da lógica de que Portugal não tinha... Claro que hoje preza-se a falta de memória. Até é possível o professor Cavaco Silva vir dizer abandonámos as pescas, abandonámos o mar, abandonámos a indústria de construção e reparação naval. Quando foi governante, foi o primeiro e principal responsável para a aplicação dessas medidas. Quer dizer, a falta de vergonha, o desaforo, o apelo à falta de memória é de tal ordem que já é possível que o principal responsável pela liquidação da capacidade produtiva do país venha agora falar como se não tivesse nada a ver com isso. Mas a verdade é que a lógica da criação da... Não, foi o professor Cavaco Silva que aplicou em Portugal, como agora é o governo de Passos Coelho, os ditames que os patrões da Europa lhe ditam para o país. Não é. A Europa é feita neste momento de um país chamado Alemanha. É feita de um país chamado Alemanha, que é quem manda na Europa. Toda a gente sabe que o processo de construção europeia serviu para, numa primeira fase, todos os outros países financiarem a reunificação alemã e a Alemanha que pôde incumprir todos os objetivos, designadamente dos pactos de estabilidade e crescimento. A partir do momento em que assegurou as condições indispensáveis para passar a traçar um plano de dominação da Europa, os governos dos diversos países, entre os quais os nossos, aceitaram uma estratégia que consistiu em imposição de uma moeda que é um marco transvestido e que destruiu completamente, desindustrializou os países e criou... Não, pois não, foram os dirigentes que foram para a Europa, foram os dirigentes portugueses, designadamente os do seu partido, que, sem terem mandato do povo português, porque nunca nenhum partido, nem PS nem PSD, se candidatou a eleições dizendo eu quero aqui o seu voto para ir lá fora a aceitar isto assim, a venda das pescas, a venda da agricultura, o abandono a destruição da construção e reparação naval, a destruição da siderurgia e da aciaria. De facto, nenhum desses partidos teve mandato do povo português para fazer, mas fê-lo. Não foi o povo português que aceitou este caminho, que é o grande responsável pelo endividamento do país. O segundo fator, naturalmente, são as trafolhices do estilo da gestão financeira da banca, dos amigos do professor Cavaco Silva e do governo, os BPNs, etc.